Graça e paz. Você já se viu num momento da sua vida em que você parece que não tem solução para você? Alguns anos atrás, é, eu passei por um problema na minha vida, né? Foi a minha separação no meu casamento, né? De mais ou menos os 14 anos. Passei por esse momento difícil na minha vida. E eu me vi numa situação em que para mim era o fim, sabe? Mas por quê? Não foi um momento fácil para mim, porque eu estava com muita vergonha por causa da separação, porque não foi uma separação amigável, né? Eu fui expulso de casa, né? Por vários problemas meus principalmente, né? Com certeza, não era uma pessoa fácil e me vi expulso de casa, me vi na rua, certo? Eu dormi na rua por uma noite e ali, naquela madrugada que eu passei na rua, apenas com a minha moto que eu tinha e uma mochila, né, com algumas roupas, eu não sabia o que ia fazer, eu não sabia o que decidi fazer, porque morando aqui nessa cidade onde eu moro, eu não sabia se eu voltava para a minha cidade, não sabia se eu permanecia aqui, mas já havia tido alguns problemas na minha outra cidade e não problemas que alguém estava me perseguindo, nada, mas o passado mesmo, né? Eu tinha um passado na outra cidade, o passado que aqui ainda me envergonhava e estava aqui tentando mudar de vida e o presente já estava me envergonhando, né? E eu estava ali naquela situação em que eu não sabia decidir para onde, o que fazer. Se eu voltasse para minha cidade, o passado aqui ia me perseguir. Se eu ficasse aqui, eu não sabia o que fazer. Então, o que eu resolvi? Eu resolvi entregar minha vida de fato para o Senhor Jesus Cristo há uns 4 anos atrás. Resolvi de fato entregar minha vida para o Senhor ali naquele banco de praça onde eu fiquei sentado ali, sabe, a madrugada toda, estava garoando, eu lembro disso, estava garoando, eu fiquei ali, sabe, com o Espírito Santo de Deus, sabe, desejando ali, de fato, entregar minha vida ali para Jesus, entregar de verdade, não mais brincar com a minha vida espiritual, não mais brincar com Jesus Cristo, sabe, tentar brincar, na verdade, com Jesus Cristo. E a minha ex, né, naquele momento, de manhã pela manhã, ela me deu a opção, porque eu estava numa igreja já, na igreja que eu estou até hoje, e a minha ex, ela mesmo arrumou uma solução para mim na cidade, como eu não tinha lugar para onde ir, senão eu ia ficar na rua ou ia voltar para o Rio de Janeiro, ia vender minha moto, ia vender o que eu tinha ali naquele momento por um preço bem barato, essa era a minha ideia, para voltar para o Rio de Janeiro, mas ela entrou em contato com o meu pastor, eu tinha vergonha disso, de entrar em contato com o meu pastor, ela entrou em contato com o meu pastor, e meu pastor me convidou para passar um tempo na igreja, e ele me convidando para passar um tempo na igreja, para mim, isso foi uma coisa muito difícil de tomar a decisão de morar na igreja, porque eu estava com vergonha da minha separação, sabe? Mas ali conversando com o Espírito Santo, mesmo assim eu decidi ir para aquele momento da minha vida. Eu falei, já que eu tenho que passar por esse vale, já que eu tenho que passar por essa prova com Deus, eu já estou aqui, já não tenho para onde ir mesmo, eu vou passar por essa prova, eu vou passar por essa vergonha, sabe? Porque era o que eu decidi, sabe, verdadeiramente entregar a vida a Jesus. Então eu fui morar naquela igreja, morando naquela igreja, ali durante alguns meses, passei pelos momentos mais difíceis da minha vida, né? Que era a exposição, né, da minha vergonha. E naquela igreja eu morei praticamente numa latrina. Naquela igreja eu morei praticamente numa latrina e eu tinha vergonha porque as pessoas que entravam para assistir o culto, elas sabiam onde eu dormia, né? Elas sabiam onde eu dormia e eu passei muita vergonha ali naquele momento e o tempo todo eu orava, sabe? A madrugada, eu passava madrugadas não dormindo, eu passava madrugadas não dormindo e orando a Deus para eu sair dali. Eu tentava sair dali. No momento eu não tinha condições de pagar um aluguel, porque eu já trabalhava sim, mas eu não tinha condições porque o trabalho que eu estava
era por promoção e eu ainda não havia ganho uma promoção. Trabalhava 4 horas por dia e ganhava referente às 4 horas por dia. E esse valor não dava para eu pagar aluguel, tinha que pagar a pensão. Então eu tentava trabalhar com a minha moto com outro trabalho extra, trabalho de entrega. Mas a moto também não aguentava, a moto quebrava. Então parecia mesmo que aquela situação era para eu passar, sabe? Aquela prova era para eu passar. E eu aproveitei os meses que eu tive ali de vergonha, sabe? Eu aproveitei os meses de vergonha, eu aproveitei a oportunidade para orar, sabe? Para buscar intimidade com Deus. Uma situação bem difícil, sabe, na minha vida, em que Deus me ensinou a aproveitar, ainda que seja em momentos difíceis, as oportunidades que Ele dá. E aquele momento foi a oportunidade de eu buscar a Deus, sabe? E foi o que eu fiz, eu me entreguei ali, sabe, de corpo e alma para o Senhor. E o Senhor, em dezembro, eu lembro, em dezembro de 2021, o Senhor levantou um casal da igreja que viu minha situação e me ofereceram um lugar para morar e trabalhar nesse lugar, né? Eles me ofereceram um lugar para morar e trabalhar nesse lugar. E esse lugar é o lugar que eu moro hoje, esse apartamento aqui. No entanto, eles me ofereceram esse lugar, mas logo após eu recebi minha promoção no trabalho, foi em janeiro, meio um pouco depois deles me oferecerem. Eu já estava morando aqui, eu recebi minha promoção no trabalho, eu já tinha condições de pagar um aluguel. No entanto, eu falei com eles falaram, não, Bira, fica aí trabalhando com a gente, não tem problema, e eu moro aqui até hoje, sabe? Trabalho para eles aqui, moro aqui nesse apartamento aqui até hoje, mas o Senhor me reergueu, o Senhor me levantou. Então, o que eu quero deixar para a sua vida com esse pequeno testemunho? Quero deixar que você aproveite as oportunidades que Deus dá, ainda que seja em momentos difíceis da sua vida. Tenta entender o que Deus está falando para você. Tenta entender o que Deus requer de você nesses momentos mais difíceis da sua vida. Amém? Se você gostou, eu queria que você deixasse um comentário aqui. Se você tem um testemunho parecido, um testemunho de transformação, deixe o seu comentário, deixe a sua curtida e também compartilhe esse vídeo com mais pessoas e se inscreva nesse canal. Amém? Deus abençoe a tua vida.